Shabbat Shalom. Tema dessa mensagem, desse Shabbat, é: construa a sua arca. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para cada um dos meus irmãos, eles possam receber e reter no seu coração. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor. Fica conosco. B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem de hoje: construa a sua arca. Nessa paraxá número 2, Noah, Noé, Hashem, ele deu uma ordem a Noah para que ele construísse uma arca para a salvação dele, salvação dos familiares de Noah e alguns animais. Sem aquela arca, ninguém teria como sobreviver ao dilúvio. As Escrituras Sagradas descrevem que Noah era um lavrador, sem conhecimento, sem nenhuma experiência náutica para construir uma embarcação, principalmente uma arca daquele porte de 3 andares, de forma segura, de forma estável, para suportar aquelas águas agitadas que estavam para ocorrer do lado de fora. Mas Noah, ele tinha um coração disposto. Recebeu instruções de Hashem, recebeu ali um mapa para ele construir aquela embarcação. Então é certo que todas as características daquela arca apontavam de alguma forma para o Mashiach Yeshua, o Mashiach de Israel. Porque Yeshua é a nossa salvação. A arca segura e estável que todos nós, pessoas que se dizem tementes ao nome sagrado de Hashem, deveríamos estar construindo na nossa vida. Todos os dias, durante a nossa caminhada nessa terra. Todos nós deveríamos ter o cuidado de certificarmos que estamos com as instruções corretas para construirmos a proteção que Hashem estabeleceu para a nossa vida. Yeshua é a nossa arca, a nossa proteção nesse mundo que caminha a passos largos para a sua própria destruição. Nós somos convidados pelo Senhor para nos refugiarmos em Yeshua. Então precisamos ter atenção em cada detalhe da construção do Mashiach Yeshua na nossa vida. Se confiarmos nos projetos de engenharia que são oferecidos todos os dias por esse mundo, ainda que num primeiro momento esses projetos possam parecer estáveis, seguros, por um período de tempo, quando vier as águas fortes, estas embarcações mostrarão as suas fragilidades e instabilidades e poderão afundar e nos afogar. No adágio popular, poderíamos dizer que essas pessoas entraram em uma embarcação furada. Nós precisamos entender
está na nossa mão. Precisamos fazer uma escolha. Qual embarcação nós vamos construir para nos abrigar? Lembrando que se escolhermos errado, podemos não ter como nos proteger, podemos não ter tempo suficiente para encontrarmos outra embarcação para nos socorrer. E podemos naufragar no meio do caminho. Imagine se Noa decidisse por ele fazer algumas modificações naquela arca. O betume está caro, decidisse economizar naquela cobertura. E por conta dessa modificação, Noa tivesse problemas no meio da tempestade. Teria acabado tudo. Por esse motivo, precisamos seguir todas as instruções de Hashem à risca. Não podemos modificar nada sob pena de comprometermos a nossa própria segurança e a segurança das pessoas amadas ao nosso redor. A Terra está atravessando por grandes instabilidades e precisamos estar abrigados em uma proteção segura. Precisamos nos refugiar na nossa arca. O Mashiach é a nossa arca segura. Isso é uma questão de vida ou morte. Espero que cada um que esteja ouvindo possa escolher pela vida. Mas a escolha é pessoal. E afirmo que não podemos mais brincar de ser tementes ao nome de Hashem. A coisa é muito séria. Existe um campo da psicologia que se dedica a estudar a construção da identidade de uma pessoa. Nesses estudos, são analisadas situações que apontam para uma autoconstrução dessa imagem, ou seja, uma imagem pessoal, assim como também a construção da imagem de uma outra pessoa. Em ambos os casos, essas imagens podem ser idealizada e não real. Em diversas entrevistas com famílias voluntárias, profissionais dessa área da psicologia descobriram muitas contrariedades na visão de uma pessoa sobre ela mesma e sobre outras pessoas. Algumas pessoas com dons e talentos extremamente capazes de realizar uma determinada tarefa, por medo ou insegurança, esta pessoa acreditava que ela não tinha como fazer aquilo. Ela criou dela uma autoimagem, uma barreira que a incapacitava de realizar a tarefa que ela era capaz de fazer. Pessoas que, quando encorajadas, passavam a se ver pelos olhos de outras pessoas como sendo sim capazes. E com confiança desenvolviam as suas carreiras. Foram observados relatos de filhos que viam seus pais como pessoas extremamente rigorosas, pessoas rígidas, exigentes. Mas quando os pais foram entrevistados, observou-se que tudo que eles desejavam era proteger seus filhos dos perigos de vida que eles haviam enfrentado e superado. Queriam poupar os filhos de sofrimento.
Os pais desejavam que os filhos tivessem uma vida correta, com dignidade. Para os filhos, os limites impostos pelos pais, para a proteção delas, era visto como rigidez. O fato é que todas as nossas atitudes, ações ou reações são baseadas, de alguma forma, em alguma imagem que nós criamos, que nós projetamos de nós mesmos ou até de outras pessoas ao nosso redor. Precisamos conhecer melhor quem é Yeshua para não criarmos uma imagem distorcida de quem é Hashem e termos dúvidas sobre as instruções de Hashem e, por conta destas dúvidas, não obedecê-las. E assim podemos estar edificando embarcações nessa terra fora do lugar, fora das especificações definidas pelo Senhor, que além de não nos proteger no momento da tempestade, ainda poderá colocar a nossa vida em perigo, colocar nossa embarcação em risco sério de naufragar. Para você meditar, o que você hoje sabe sobre Yeshua? Quais têm sido as suas experiências pessoais com o Senhor? Experiências de ouvir outros falar ou experiências pessoais? Saber a resposta para essas questões é muito importante, eu diria até fundamental para a sua sobrevivência quando chegar às grandes tempestades da vida. Isto se você desejar de fato estar em um lugar seguro. Para chegarmos ao trono de Hashem, todos nós teremos que passar por muitas águas nessa vida. É muito importante que a nossa arca esteja adequadamente construída, que os atributos de Yeshua possam estar bem definidos na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, com confiança, porque isto depende da estabilidade plena da nossa viagem, principalmente porque a condução da nossa embarcação não está nas nossas mãos. A arca não tinha leme. E não estava sendo conduzida de qualquer forma à sua própria sorte. Que você possa ter entendimento disso. Embora algumas pessoas ainda acreditam que possam arrastar o Senhor nos seus próprios caminhos, nos seus próprios projetos de arca, Noé não tinha como comandar a direção daquela embarcação. Somente Yeshua, a nossa arca, poderá conduzir a nossa vida dentro da tempestade de forma segura, na direção de Hashem. Precisamos conhecer, saber quem é Yeshua e construir a nossa proteção, construir Yeshua corretamente para nele abrigar a nossa própria vida. Algumas pessoas têm sido treinadas para acreditar em um grande engano, que Yeshua veio nessa terra para cancelar a Torá, cancelar a antiga aliança, cancelar os profetas, mas isso nunca aconteceu. Algumas pessoas ignoram que Yeshua é um judeu, nascido entre o povo de Israel, circuncidado no 8º dia,
foi zeloso e observador de toda a Torá, cumpridor de todos os mandamentos, participou de todas as celebrações definidas pela Torá, guardava o Shabat e quando voltar continuará a guardar a antiga aliança na sua totalidade. Porque está escrito que tudo passará, mas a palavra de Hashem, nenhum tio passará. Nenhum Yud. Eu receio que essas pessoas estejam construindo uma arca com falhas no seu projeto, em alguns lugares. E pode ser que em algum momento da vida, no dia da tempestade, essa arca, essa proteção desestabilize pela falta de compreensão de pontos importantes. Entretanto, se essa pessoa acreditar que Yeshua é o Mashiach, que morreu por seus pecados, que ressuscitou, está assentado à destra de Hashem, e se essa pessoa fizer uma techuvá, um retorno, uma conversão a Hashem através de Yeshua, acredite, essa arca vai chegar de alguma forma no seu destino final. Ainda que a pessoa possa passar por grandes sustos. O Senhor não tem isso para nós. Que nós possamos entender e viver por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Talvez a diferença para essas outras pessoas seja o galardão final. Mas o Senhor não deseja que a gente passe por apuros nessa terra, nem diante de grandes tempestades. Entretanto, eu alerto que as pessoas que pretendem entrar nessa arca levando consigo seus pecados de estimação, pare e medite. Essa embarcação não foi feita para suportar o peso desta carga. Ela vai afundar. Então eu recomendo, se livre dessa sua bagagem, se livre do seu pecado, o mais rápido que você puder. Porque você pode ser convocado a partir dessa terra, saindo na próxima embarcação. Então, esteja você pronto agora. No tempo de Noar, as pessoas que viviam de acordo com os padrões daquele mundo, todas elas foram destruídos com aquela grande tempestade. Ouviram, mas não acreditaram. Hoje temos pessoas que frequentam congregações, mas vivem pelo padrão estabelecido por esse mundo, acreditando que pela graça, pelo amor do Senhor, não precisam obedecer às Escrituras Sagradas, principalmente a Antiga Aliança, e acreditam que pela graça, de graça, não precisam mais se desvencilhar dos seus pecados. E dizem, e repetem as Escrituras distorcidas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cuidado. Isso é um tremendo engodo para te arrastar direto para o Sheol. Irmãos, a graça de Hashem tem um preço a pagar. Um preço.
de santidade. Porque Hashem é Kadosh, santo. E essa terra está a caminho, com passos largos, para a sua destruição. É o que está escrito. Porque haverá novos céus e nova terra. Vamos lutar para nos livrar da nossa carga de pecado? Da mesma forma que a gente tem lutado para nos livrarmos de uma enfermidade, de uma infecção, algo que produz de alguma forma dor na nossa vida. Identifique o seu pecado, dê a ele um nome, apresente, confesse isso diante do Senhor e largue esta carga. Em nome de Yeshua, embarque na arca de Hashem de forma segura e certamente o Senhor abençoará a sua vida. Vamos edificar na nossa vida a arca de Hashem. Yeshua é a arca de Hashem. A arca que o Senhor estabeleceu para a nossa salvação. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar também. A arca que Noa construiu foi utilizada para salvar a vida dele, Noah, e da família dele, trazendo uma nova e grande esperança para a humanidade. E esta salvação foi replicada sobre a vida de judeus e não judeus, caminhando em unidade no Mashiach. O Malá revelou ao centurião Cornélio, um não-judeu, que ele deveria procurar pelo Talmidim Kefa, Pedro, um judeu, para receber instruções de como construir a sua arca segura através das boas novas de Hashem. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 11, versículo 14. Ele tem uma mensagem para você e tornará possível que você e sua casa sejam salvos. Kefa tinha um mapa para que Cornélio pudesse construir corretamente uma arca segura para ele e para a casa dele. Que alegria eu poder saber que a arca de Hashem, que eu tenho edificado na minha vida, Yeshua, pode ser utilizado para salvar toda a minha família e proporcionar a eles entrarem no mundo vindouro. E mesmo nesse mundo, eu e minha casa teremos um poderoso abrigo para nos refugiarmos. Isaías capítulo 25, versículo 4. Pois tu tens sido refúgio para o pobre, refúgio para o necessitado em angústia, abrigo contra a tempestade, sombra contra o sol, pois o sopro dos cruéis foi como a tempestade que poderia destruir um muro. Hashem, através de Yeshua, é a nossa salvação. Tehillim, Salmos, capítulo 18, versículo 3, nas demais, versículo 2. Adonai é minha rocha, minha fortaleza e libertação, meu Deus, minha rocha, em quem encontro abrigo, meu escudo, o poder que me salva, minha força. O nosso proceder, a nossa forma de pensar, define a forma que estamos construindo a nossa arca nessa terra. O trabalho é pesado, duro, grande, mas o resultado é compensador. Noa experimentou isso e conseguiu estender a salvação de Hashem para toda a casa dele.
A Ruach Kodesh nos alerta para edificarmos esta grande e respeitosa obra, a Arca da Salvação de Hashem, com uma única janela. Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo 16a. Faça uma abertura de cerca de 45 centímetros abaixo do teto para a luz do sol entrar na arca. O nome dessa abertura no texto hebraico está como Zohar. E só aparece nesse texto em todo o Tanar. E significa literalmente fonte de luz. Alguns estudiosos acreditam que poderia ser uma pedra luminosa que Noé utilizava ali para iluminar dentro da arca. Não sabemos. Não temos como ter certeza o que é de fato, mas sabemos que o Senhor deseja que cada um de nós construamos a nossa própria arca Yeshua, que é a nossa proteção, e tenhamos no nosso coração e na nossa alma a iluminação. Que seja iluminada com a luz procedente de Hashem. A Ruach Kodesh traz essa iluminação sobre nós como as línguas de fogo que pousaram sobre os nossos irmãos, descrito no livro de Gevurot, Atos Poderosos da Ruach Kodesh, capítulo 2, versículo 1 a 16, que nós lemos hoje. Nós precisamos dessa luz do Senhor sobre a nossa vida. Noé, com a família dele e todos os animais que estavam na arca, puderam contemplar o resplendor daquela fonte de luz durante o percurso, durante a viagem deles em direção à salvação. Precisamos nos dedicarmos para recebermos essa fonte de luz de Hashem sobre a nossa vida. Essa luz nos fortalecerá e renovará a nossa esperança, ainda que estejamos no meio de uma tempestade. A Ruach Kodesh não nos deixará sermos enganados nem confundidos e nos anunciará as coisas tremendas e futuras que estão para ocorrer. Yohanan, João capítulo 16, versículo 13. Todavia, quando a Ruach da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por iniciativa própria, mas dirá apenas o que ouve e lhes anunciará acontecimentos futuros. As pessoas nessa terra têm buscado por informações verdadeiras, eles desejam receber as informações corretas nas mídias sociais, jornais, telejornais, mas só temos encontrado informações contraditórias, onde um ordena fazer e ao mesmo tempo outro ordena desfazer. Às vezes tem a impressão até que estamos em um imenso teatro, sendo conduzidos como marionetes. Outras vezes dentro de um imenso laboratório, sendo produto de experiências. Mas o Senhor nos concedeu uma fonte de luz e deseja nos revelar verdadeiramente coisas ocultas e tremendas através da sua luz. O único lugar em que podemos conhecer a verdade é estarmos na luz de Hashem. Na luz de Hashem nós veremos luz. Entretanto, precisamos deixar um pouco de lado aquela janela que nos conduz diretamente para o mundo. Alguns conhecem até como Windows.
separar do nosso precioso e escasso tempo para estarmos com o Senhor em oração, estudando a Escritura Sagrada, e certamente seremos instruídos na verdade e estaremos cada vez mais construindo a nossa arca de proteção para o dia da tempestade de forma correta. Porque a tempestade virá. E eu acredito que ela esteja mais próximo até do que nós podemos imaginar. A arca de Noé só tinha uma porta. Yohanan, João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará seguro. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. E Hashem fechou a porta da arca por fora para manter quem estava dentro em segurança. Da mesma forma que fizeram os Malahim, os anjos de Hashem, com Lot, descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 19, versículo 10. Mas os homens que estavam dentro da casa estenderam a mão e levaram Lot para dentro da casa e trancaram a porta. A porta da nossa arca, que também é o Mashiach Yeshua, Hashem mesmo fecha. Porém, cabe a cada um de nós fecharmos outras portas que existam na nossa vida. Feche a porta da urgência na sua vida, para que o seu tempo pare de ser roubado. E separe um tempo para orar, sem pressa. Matitiar, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz, quando está sozinho, o recompensará. Somente quando fechamos as portas para o mundo é que poderemos abrir a porta do nosso coração para o Senhor. E nessa condição estaremos prontos para ver os milagres de Hashem em nosso secreto. Da mesma forma que aconteceu com uma viúva que procurou o profeta de Hashem e recebeu instruções do que fazer para salvar os filhos dela e a própria casa. Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 a 5. Então entre, feche a porta com você e seus filhos dentro e derrame o óleo em todas essas vasilhas. E à medida que elas forem se enchendo, coloque-as de lado. Então ela o deixou e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam para ela as vasilhas enquanto elas se enchiam. Milagre. Se você precisa ver um milagre na sua vida, vou repetir. Se você está atravessando dificuldades nesse momento e você precisa ver um milagre na sua vida, corra para os braços de quem tem poder para realizar esse milagre. Você não vai encontrar isso na internet, esqueça. Corra para o seu quarto, feche a porta. Entretanto, é importante compreendermos que precisamos nos apartar do mundo, entrar no nosso quarto e nos refugiarmos no Senhor. Do contrário, podemos ser destruídos até pela nossa própria ansiedade, que tem deixado muitas pessoas doentes, enfermas, de dentro para fora. Isaías capítulo 26, versículo 20. Venha, povo meu, entre em seus quartos e fechem as portas atrás de você. Esconda-se por um pouco até passar
a ira. Que possamos deixar uma única porta na nossa vida. Na nossa arca triunfal, Yeshua é essa porta. Mateus capítulo 7, versículo 14. Entretanto, é estreito o portão e é difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a mensagem que o Senhor tem para nós. Aqueles homens maus da cidade de Sodoma, foram feridos de cegueira e não conseguiram encontrar a porta. Que não sejamos nós feridos de cegueira, nem tenhamos as portas do Senhor fechadas diante de nós por causa do nosso pecado. As portas que nos conduzem aos Malahim de Hashem, para a nossa proteção. Mais uma vez somos lembrados pela Ruach Kodesh da importância de nos livrarmos dos nossos pecados de forma rápida e buscarmos de forma insistente pela nossa santificação. Tratar de cada detalhe dessa arca aqui nesse momento levaria tempo que nós não temos. Mas eu gostaria de apresentar mais uma instrução de Hashem para Noah na construção daquela arca. Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 14. Cubra com betume por dentro e por fora. Essa obra não pode ter infiltração. Precisamos calafetar com betume por dentro e por fora. Uma tarefa pesada, mas temos que fechar todas as brechas, todas as fissuras, do lado de dentro e do lado de fora. As brechas da sua vida do lado de dentro, só o Senhor e você sabe quais são. As brechas externas da sua vida são conhecidas de muitas pessoas. A palavra betume, no hebraico, kalfar, significa literalmente cobrir com betume. Porém, pode também significar de uma forma figurada, expiar. Nós precisamos fazer valer a expiação que nós recebemos através do sacrifício de Yeshua no madeiro, vedando cada brecha da nossa vida, fazendo a nossa embarcação estar completamente impermeável para tudo que possa fazer a nossa vida naufragar. Esse mesmo elemento, betume, foi utilizado para que Moshe sobrevivesse nas águas do rio Nilo. Shemot, Êxodo capítulo 2, versículo 3. Vamos ler na versão Almeida revisada e atualizada. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Moshe também foi salvo das águas, da mesma forma, uma arquinha, eu diria. Esta calafetação representa o próprio sangue derramado do Mashiach e não deveria ser usado para outros propósitos que não tivesse como objetivo principal a salvação de vidas. Tentaram usar na construção da Torre de Babel
para propósitos estranhos. Mas não deu certo. Bereshit, Gênesis capítulo 11, versículo 3, versão Almeida, revisada e atualizada, revista e atualizada. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. A Torre de Babel se tornou um lugar de confusão. Da mesma forma que está ocorrendo hoje sobre toda a terra, com tantas divisões, brigas e desentendimentos, principalmente nas comunicações. Pessoas que falam o mesmo idioma não conseguem se entender. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Para nós fecharmos, tentar calafetar alguma coisa com propósitos estranhos pode gerar grandes confusões. Que possamos utilizar os bens preciosos que a Hashem tem confiado em nossas mãos de maneira correta, para um bom propósito de edificação do reino dos céus nessa terra. Porque o que foi salvação para Noah, o que foi salvação para Moshe, foi motivo de morte para alguns reis nessa terra. Bereshit, capítulo 14, versículo 10, versão Almeida, revista e atualizada. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e o restante fugiram para um monte. Que a construção da nossa arca, para a nossa proteção, esteja em conformidade com as instruções corretas, provenientes de Hashem, para que não tenhamos nenhuma intercorrência durante a tempestade forte, que possamos conhecer e confiar cada vez mais em Hashem através de Yeshua, que possamos preencher cada espaço do nosso coração com a luz procedente do Senhor, para que não haja nenhum espaço no nosso coração para dúvidas. A luz é um dos poucos elementos que, quando aplicado em um ambiente, cobre ele totalmente, sem deixar nenhum espaço para mais nada. Que tenhamos coragem para conhecer Yeshua, conhecer a nós mesmos e até as pessoas ao nosso redor, pelos olhos de Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh, e não mais por uma imagem idealizada na nossa mente, no nosso coração. Hashem é verdadeiro e deseja nos revelar essa verdade. Hashem é bom, porém é justo. Não aceita os nossos pecados, nós precisamos nos livrar dele. Para que isso não venha a ser usado para afundar a nossa embarcação. Yeshua não vai aceitar o que Hashem também não aceita. Não se engane. Avalie você como está o andamento da construção da sua arca, porque o tempo está fechando e a tempestade forte está chegando. Apresse nessa sua construção. Eu receio que nós estamos atrasados. Tenha forças, Hazak, conclua sua obra, a obra que Hashem definiu para a sua vida. Deixe a sua arca pronta. Somente assim poderemos ser conduzidos em segurança diante da destruição que está a caminho.
em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 5/11, teremos uma única paraxá, Lerá, saia. Inicia com o chamado de Hashem para Avraham deixar a sua terra de origem e a casa de seu pai, sua posição de status, e que viajasse para a terra que Hashem mostraria. Na chegada com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló e os demais da sua comitiva na terra de Israel, eles descobriram que a terra estava sendo assolada por uma terrível fome, e por essa razão Avraham decidiu descer para o Egito. Os egípcios capturaram Sara, a quem Avraham havia identificado como sua irmã, e a levaram para o líder ali, o rei, Faraó, no Egito. Convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelos teus ensinos, e nos ajude, Pai, a compreendermos, a sabermos, conhecer melhor quem é Yeshua, quem é o Senhor, quem é a tua rua. Nos ajude a olharmos para nós, para outras pessoas ao nosso redor, pelos teus olhos. E certamente não seremos enganados, nem estaremos confundidos com absolutamente nada. Nos ajude a confiarmos no Senhor. Nos ajude a estarmos com a nossa proteção pronta. Dias difíceis se formam sobre toda a terra. Nos ajude a ter entendimento. Nos ajude, Pai, a seguirmos na tua direção, através da salvação que o Senhor estabeleceu para a nossa vida nesse mundo. E que o nosso trabalho possa ser estendido aos nossos familiares, nossos parentes. É o que nós desejamos. Nos ajude a estarmos no centro da tua vontade. Nos ajude a receber da tua luz no nosso coração. Nos ajude a não deixarmos nenhum espaço na nossa vida para que entre dúvida sobre o teu caráter. Nos ajude. É o que eu lhe peço, nós dependemos totalmente do Senhor. Bechim Shua Mashiach, que assim seja.